E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu tô de volta aqui. Tô até deitado aqui com o arzinho ligado aqui para refrigerar o quarto, dormir mais confortável. Mas eu queria partilhar com vocês aqui uma situação que fazia muito tempo que isso não acontecia comigo. Aqui é um relato curto. Eu ia escrever na aba comunidade, mas eu fiquei, já tá tão tarde, ficar apurando as vistas aqui na tela do celular. Em vez de eu escrever, eu vou falar aqui. Vou usar a câmera do celular, fazer aqueles vídeos escuros e botar aqui para vocês ouvirem. Pessoal, é o seguinte. é, eu vou pular uns detalhes aqui. Tem uns detalhes aqui que eu vou pular assim para resumir mais, né? Mas pensem assim. Eu já tenho 12 anos que eu trabalho na educação. E durante a maior parte do tempo que eu lecionei, eu trabalhei muito com adolescentes, jovens. Esses últimos anos, os últimos 4 anos agora que eu trabalhei tô mexendo com criança, né? Trabalhando com criança, mas eu mexi mais foi com adolescentes. Então pensa assim, muitos adolescentes que foram meus alunos 10 anos, 8 anos atrás, agora são pessoas adultas, né? São pessoas adultas. Eu acho que eu não fui uma má pessoa, né? Durante o tempo que eu trabalhei com eles, conforme já dito aqui em outros momentos. E aí, uns dias atrás, um jovem me procurou. Ele conseguiu me localizar aqui e tal, virtualmente. E eu às vezes não lembro assim de todo mundo, sabe? Eu não lembro o nome, eu não consigo gravar, porque às vezes uma pessoa pode ser meu aluno, aí pronto, eu não tô mais naquela escola, o aluno sai, aí passa 5 anos, 8 anos, eu continuo aqui, né? Só a gente vai envelhecendo um pouco, mas se o menino tinha lá atrás 12 anos, 8 anos depois está com 20, a aparência muda, né? Às vezes se eu ver na rua eu não vou lembrar direito quem é. Mas eles me reconhecem, eu tô falando é difícil eu reconhecê-los, mas eles me reconhecem. Eu já fui reconhecido muitas vezes por onde eu ando, até, até andando por outros estados aí, eu já reencontrei, já fui reconhecido por ex-alunos. E aí um rapaz, assim, que me deu dó, pessoal. Eu vou tentar resumir aqui a história dele. Me deu dó. Um rapaz que agora está com 25 anos. Se eu fui professor dele 10 anos atrás, talvez ele tinha 15 anos. Ele me localizou através de uma rede social e aí, por fim, ele me passou o número dele no WhatsApp. Eu comecei a conversar com ele um pouco. Até que chegou no ponto. Eu fiquei até assim, porque esse menino tá querendo. Eu no começo eu achei que fosse realmente uma simpatia, uma nostalgia por eu ter sido professor dele, né? Mas vocês vão já entender. Assim, de onde a gente menos espera, assim, vem alguém numa busca por ajuda, né? Ele, um professor, assim, com o maior respeito comigo, sabe? Aí eu já comecei a ficar com pena dele, um pouquinho de pena, assim, porque eu percebi claramente que ele foi meu aluno dos tempos que eu lecionei na zona rural. Eu dava aula numa comunidade, muitos alunos residiam nas suas chácaras, ali na região, né? E, olha, eu fui seu aluno e tal. Pelo que eu entendi, ele não terminou os estudos dele, ele não concluiu nem o ensino médio. Aí eu falei assim, tu tá falando de onde, pessoal? O rapaz falando comigo por uma internet assim bem fraquinha, numa fazenda, em algum. Não é aqui onde eu moro, não, noutra cidade, um pouco afastada. Um pouco não, bastante afastada daqui. E, professor, eu estou no município tal, numa roça, longe, eu trabalho de roça o dia todinho aqui, roçando junqueira, fazendo cerca, mexendo com gado. Minha vida aqui de noite eu tô cansado do trabalho no dia. Aí eu perguntei, eu falei, você tá com que idade agora? Aí ele falou 25. Eu completei 25 anos. E você, tá por onde? Eu falei, não, eu continuo aqui, continuo trabalhando como professor na cidade e tal. Isso eu conversando com ele por texto, né? Por texto, aí teve momentos que foi por áudio. Pessoal, de repente, aí ele entrou no assunto realmente que ele queria. Olha o que é que ele perguntou pra mim. Ele falou assim, professor, você sabe qual é o líquido mais caro do mundo? Aí eu fiquei assim, eu digo o líquido mais caro do mundo. Eu falei, não, não tô lembrando. Eu não tô lembrando o que que é. O que que é? Fala aí.
Aí ele falou assim, é a lágrima. Aí eu dei uma risada, né? Aí eu falei assim pra ele. Eu falei, uai, mas. Eu falei, a lágrima todos nós temos, né? Eu falei, todo mundo tem lágrima, não tem como ser tão caro assim. Aí ele respondeu, e professor, a lágrima é sim. A lágrima é o líquido mais caro que existe. Aí eu fiquei pensando, aí eu falei assim, eu digo, olha, depende, né? Eu falei, porque só se foi assim, se for um choro, por exemplo, de morte, perdeu alguém querido, ou uma grande decepção, uma coisa assim, aí eu acredito que sim, se torna uma lágrima muito cara, não por um valor em dinheiro, mas por o que a causa, né, assim, o fato que causou o derramamento daquela lágrima. Eu digo, seria isso? Aí ele falou sim, é exatamente isso aí, a mágoa, tem pessoas que magoam os outros. Aí eu perguntei, eu falei, mas você, como é que foi isso aí? Eu falei, você magoou alguém ou alguém te magoou? Aí ele falou, alguém me magoou. Aí eu falei, foi mulher? E ele foi. Pessoal, ele não deu assim muitos detalhes, mas ele me contou, ele falou assim, era uma mulher que eu tava apaixonado. Pelo que ele, um pouquinho que ele me contou, parece que era uma coroa, que ele falou que era uma coroa bem mais velha que ele. Falou, não, eu encontrei uma coroa, porque assim, eu trabalho aqui na roça, mas de vez em quando eu tô na cidade, eu vou lá pra cidade e eu conheci uma coroa, na época que eu conheci ela me falou que estava com 5 anos, que tinha se separado do marido dela e nunca mais tinha ficado com ninguém, que estava sem ficar com ninguém, e que é da igreja, que queria arrumar um namorado. E aí assim, ela foi tão boa pra mim, ela foi tão legal pra mim. E aí eu comecei a me envolver com ela. Eu comecei a me envolver com ela, ela fazia um sexo gostoso e tal. E agora ela me magoou. Ela me magoou profundamente, muito, muito. Ô, meus amigos, isso não é coisa pra rir, né? Porque o cara tava magoado mesmo. Pessoal, eu fiquei com pena dele, porque até o jeito. Aqui é porque eu não tenho coragem de fazer isso, eu botar uns áudios dele aqui, sabe? Mas qualquer um de vocês aqui, se ouvir o áudio desse rapaz, você já percebe no jeito dele falar, no tom de voz, a voz em si, que é uma pessoa humilde, sabe? Muito, muito humilde, assim. Ele é de família pobre, assim, uma baixa renda. Muitos alunos daquela região, quando eu trabalhei naquele tempo, eram famílias fraquinhas de situação. Às vezes mesmo morando ali na zona rural, mas não tinha uma situação muito boa, sabe? E assim, ele falando comigo com todo respeito, sabe? Com todo respeito mas assim, um jeito, eu senti assim nos áudios, assim, uma fala magoada, sabe? Muito magoado. Ele falou, eu tô muito magoado, eu tô aqui deitado. Ele falou assim, eu tô aqui, tá escuro aqui onde eu tô, eu fico numa casa. Ele até me mandou uma foto, um barraco de madeira nesse lugar lá. Acho que parece que ele trabalha, ele mais outros peões lá nessa fazenda, até o lugar que eles dormem numas redes. Ele falou, ele já tinha falado pra mim que a vida dele não é fácil, não é fácil. E é porque ainda não sei, não tô sabendo nem um terço ainda todo da vida dele, né? Cadê os pais? Por que não estudou? Eu não entrei nessa questão. Mas como aqui o meu canal eu já falei muito de relacionamento, eu acabei me solidarizando a esse meu ex-aluno. Eu vi a humildade dele e resolvi ajudá-lo. Eu vou falar, o que que é o fato assim que eu disse no início aqui que é atípico? O que que é o atípico? É porque hoje eu me vi num contexto da Real. Eu me lembro dos tempos que eu fiz parte do movimento da Real, a gente orientava muito assim entre os homens, né, uns aos outros assim na questão de relacionamento. Olha, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. E eu vendo aquele rapaz tão ressentido, houve uma fala dele, em um dos áudios que ele me mandou aqui, ele mencionou que a mulher fazia um sexo muito gostoso com ele. A velha lá, sabe? Ele falou que era uma velha, uma 40 e tantos anos já, quase 50. Aí falou que a velha tinha feito um sexo muito gostoso, que todo fim de semana ele cumpria a diária dele lá nesse serviço e ia pra cidade encontrar com ela. Aí que a velha, pra mim que se magoou, ele deve ter sofrido um descarte, ou ele descobriu que ela tava ficando com outro homem, alguma coisa nesse sentido deve ter acontecido, né?
Mas eu trabalho mais com a hipótese do descarte. Ele ainda vai me falar aqui, essa história eu ainda vou saber mais a fundo depois. Agora ele se despediu de mim, que falou que o celular dele já estava, a carga já estava no fim, né? Aí o que que eu fiz? Eu escrevi uns textos aqui para ele, mais ou menos, não no padrão do Red Pill, não foi muito no Red Pill, que o Red Pill já chega logo, olha, sai fora, não te mete com essas coisas, sabe? Enfim, não, eu digo, não, eu não tenho muito contato com esse rapaz, né? Eu tenho que ter uma certa cautela aqui com ele. Aí eu falei assim, eu mandei uma frasezinha pra ele, né? De Friedrich Nietzsche, que tem no livro de Nessa Ralita, que fala assim: frequentas as mulheres, não te esqueças dos açoites. Pra quem não conhece aí, se você abrir lá aquele livro, O Sofrimento Amoroso do Homem, tá bem no início. Acho que é tipo uma epígrafe, né? Uma coisa assim. Nas iniciais lá do livro. Eu botei essa frase, aí eu dei assim umas dicas pra ele. Eu não o aconselhei a não se relacionar com mulher, mas eu dei-lhe umas dicas assim. Se você gosta das mulheres e se envolve com ela, aí eu botei não se apaixone. Dois, não, seja desapegado. Três, não seja bonzinho demais. Quatro, eu não tô lembrando, eu fiz a listinha lá de coisas que ele pode trabalhar, né? Assim, como que ele deve ser. Não demonstre seus sentimentos, não deixe que ela saiba que você está apaixonado ou não por ela. Feita essa lista, dado essas várias dicas, aí eu botei os porquês, né? Eu falei assim, as mulheres, elas têm um desejo intenso de domar. E possivelmente essa mulher já percebeu que você já estava tomado por ela, você já estava apaixonado, gostando dela, e por isso ela pode não ter mais se importado com você, ou te descartado. Eu não sei, eu não botei, não sei, né? Ele não entrou nessa questão. Eu falei, então a melhor forma, assim, de você tê-las ali te querendo, né? Se dispondo a você, é você seguir os passos que eu coloquei em cima, acima, tá? Aí eu citei o exemplo, eu dei mais um exemplo. Você já observou que homens cafajestes, droguinhas, até marginais, que eles são cheios de mulheres atrás deles, se oferecendo e tal. Eu falei, pelos passos que eu coloquei em cima, eles não se apaixonam, eles não se apegam a elas, eles as usam e descartam como um lixo depois. Eu falei, é assim que elas gostam. Eu falei, experimente começar a fazer assim, ser mais frio e desapegado. Dificilmente elas irão lhe magoar e você estará blindado delas. O que quer que elas te façam no campo emocional, você não será atingido. Porque você está indo só pelo prazer. E é tipo assim, curtiu até onde foi possível, beleza. Ah, não rola mais não, então. Mas eu mandei uns textos lá pra ele, provavelmente ele só vai me responder amanhã, até porque na hora que eu botei, ficou só um tracinho que ele falou que o celular dele já tava no fim, ele já tava 1% e não ia mais ser possível. E foi bem no momento que eu fui escrever os textos. Mas assim, hoje hoje eu tô assim, eu agi como nos tempos da real. Era muito comum esse tipo de ajuda, sabe? Eu ainda lembro quando eu participava no WhatsApp, era comum, pessoal, esse tipo de rapazes entrar nos grupos, era no Facebook ou no próprio WhatsApp, e eles chegavam lá e contavam esse tipo de coisa. Olha, eu estou envolvido com a mulher, ela fez isso, fez aquilo. Era, era estilo PUA, sabe? Vocês não tem os canais aí, o canal, o Bruno do Social Arts mesmo, ele faz esse trabalho, né? O cara manda lá um depoimento e aí ele dá dicas, foi mais ou menos o que eu fiz, mas eu não é muito comum eu fazer isso não, viu? Não é muito comum não, eu só fiz, porque eu realmente, assim, eu me solidarizei com esse menino, sabe? Eu vi a foto dele, ele tem 25 anos, mas ele é magrinho, pessoal. Eu olhando assim pra ele parece um menino de 18, 19 anos, com um bonezinho pra trás, o rosto ainda fino, ele é branco, aquela barbinha de bode. Sabe, eu fiquei pensando assim, oh meu Deus, esse aí ele tá vivendo o que era eu lá atrás.
quando eu tava na casa dos 20 e poucos anos, né? Eu já passei por isso aí, sabe? Eu acho que muitos de nós aqui. Mas por que que eu tive coragem de falar isso aí pra ele? Foi pela humildade dele. Foi só pela humildade. Eu refleti muito na hora. Eu pensei assim, não, esse aqui, se eu der um toque nele, eu acho que ele não vai vir com agressividade pra cima de mim. Eu acredito que não vai vir, não. Porque eu percebo que a agressividade maior deles é assim, quando a gente mete aquela red pill violenta, né? Assim, já chega e fala. Pense assim, se eu chegasse pra ele, olha, se tu ficar se envolvendo com essas mulheres, vão te meter na cadeia, elas vão fazer uma falsa acusação. Não toquei nisso aí. Isso aí é. Vamos ver se ele digere essa primeira que eu mandei, né? Hoje eu mandei a primeira pílula pra ele, né? Mas eu já dei uns toques ali. Claramente, eu percebi que esse rapaz, ele ficou dependente dessa mulher. Pessoal, eu raciocinem comigo. Um rapaz de 20 e poucos anos, né? Pobre, roçador de junqueira. Ele me contou um pouco aqui, trabalha na zona rural, ganhando diária nessas fazendas por aí, serviço bruto. O cara fica a semana ali, aí no fim de semana ele vai dar um pulo na cidade, né? Aqui eu não sei nos estados que vocês moram, mas aqui é conhecido como peão, né? Trabalho de peão, aí vai pra cidade. Aqui na minha cidade, aqui onde eu moro, aqui tem os puteiros, né? Inclusive hoje eu até mandei um vídeo para um inscrito meu de uma Kenga que botou nos grupos aqui, locais é comum aqui onde eu moro. Ela botou o anúncio dela, um vídeo, tipo assim, uma morena saindo de dentro de uma piscina. Aí ela fala, olha, essa moça chegou agora, tá? É fulana de tal, tem tantos aninhos, e ela vai trabalhar, ela faz parte aqui agora do atendimento aqui Aí ela fala o nome, não vou citar o nome aqui do cabaré, senão vocês vão descobrir, né? É um cabaré, um puteiro. Eu até mandei, é um inscrito meu assim, nós já temos uma amizade mais estreita. Eu até brinquei, eu digo, ó, tu não quer vir pra cá não conhecer essa daqui, ó. Tem carne nova aqui na área, de vez em quando tem carne nova. Pessoal, porque eu não frequento, eu não frequento esses lugares, sabe? Mas de vez em quando eu vejo um anúncio. E aí a mulherzada fica doida, meus amigos, no grupo, quando a cafetona bota lá o anúncio das meninas que ela contrata pra trabalhar no puteiro dela, sabe? Ela vem aqui, vem pra cá, tá? Você vai adorar as minhas meninas. Mas enfim, voltando assim, muitos peões, esses caras, assim, nessa faixa etária, o menino tá com muito hormônio, né? Com a testosterona, como eu sempre falo aqui, saindo pelos poros. Aí eles vão pra onde? Pros puteiros, porque eles não têm acesso fácil. Vocês acham que essas novinhas aí, essas mulheres novas, vai pro puteiro? Esse aqui, pelo que eu não sei, deve ter sido através de rede social, ele andando, não sei. Ele encontrou essa coroa lá, sabe? Essas coroas, elas gostam de pegar rapazinho novo e dar o chá neles e depois descarta, sabe? Talvez se ele fosse um playboy, que tivesse alguma coisa pra dar pra ela, de recurso financeiro, ela ia se firmar nele, né? Mas como ele é um menino pobre, ela trepou ali, ela já deve ter achado uma proposta melhor e já descartou. E agora o rapaz está sofrendo. Ô, meus amigos, ele tava com assim, em um dos áudios, ele tava com a fala trêmula, assim, de quem tava chorando, sabe? Eu acho que ele tava chorando na hora que ele conversou comigo. Ô, professor, eu tô tão magoado. Como que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa com magoar o coração de outro desse jeito? Ô, coitado, meu Deus. Assim, me deu um pouco de pena dele, né? Mas eu mandei uma ajudinha lá pra ele. Bora ver o que vai acontecer depois, né? O pessoal, com certeza, é inocente, inocente, inocente aquele rapaz, sabe? Mas acho que eu fiz a minha boa ação do dia, claro, só deixando claro, esse tipo de ajuda a gente você vê que isso aqui é uma exceção, porque às vezes mesmo o cara chegando e tocando nesse assunto, dependendo da red pill que a gente dá neles, eles ficam com raiva, fica com raiva. Eita, eu comecei a falar aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas a vizinha tá aqui, ó. Olha lá, ó, tá conversando. Deixa eu terminar logo isso aqui. Eu tô falando aqui de dentro do meu quarto. Um grande abraço aí pra vocês, comentem, tá bom? Depois, se ele me contar o resto da história dele, um outro dia aqui eu faço as conclusões, tá? É,
Não foi à toa que o Nessa Raleta escreveu o livro, né? O Sofrimento Amoroso do Homem, porque o cara sofre mesmo. Comentem aí.